Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Circuito Podcast. Esse que é uma ação do projeto de extensão aqui da Faculdade Católica de Feira de Santana, ministrada pelo professor Haroldo. Esse Circuito Podcast ele vai contar com alguns episódios que vamos tratar sobre a vida de alguns filósofos e também sobre algumas obras dos filósofos, desde os clássicos até a filosofia contemporânea. Hoje, para começar, nós iremos falar um pouco sobre um dos maiores da filosofia, que é Aristóteles. Ele que influenciou tantos filósofos e também tantas correntes filosóficas. E hoje nós estamos aqui com o professor mestre Wagner Alves Reis, ele que é formado em licenciatura em História pela UFES, Filosofia pela Uniaselv, especialização em História da Bahia também pela UFES, Filosofia Contemporânea e Africanidades pela Faculdade Católica de Feira de Santana e também mestrado em História pela UFES. Seja bem-vindo, professor. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Robson. Obrigado, Cristiano. Então, para a gente dar continuidade ao nosso primeiro podcast, falando um pouco sobre Aristóteles, seria bom que o senhor desse assim, uma breve introdução sobre o nosso filósofo de hoje. Bem, Aristóteles é um grego, tá? Como todo mundo já conhece, muito básico essa informação, que nasceu na cidade chamada Estagirita, né? E que, na sua juventude, ele foi estudar em Atenas, né? Na academia do grande filósofo Platão. Né? E, após a morte de Platão, obviamente, ele seguiu seus próprios rumos, e nesses processos de caminhada, de desenvolvimento do seu pensamento, ele chegou a ser professor de um futuro imperador, né, que era o Alexandre, na época, o jovem Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. E o Alexandre ele foi educado por um período curto de vida sob a responsabilidade de Aristóteles. E, na sequência, Aristóteles retorna para Atenas para fundar a sua escola, o Liceu, né, e desenvolver toda a sua filosofia, tendo como contraponto o próprio mestre Platão e os filósofos que antecederam os dois, Sócrates e os demais filósofos da física. Certo, então vamos dar continuidade fazendo algumas perguntas sobre as obras desse filósofo. Bom, como antes mesmo de entrarmos nesse arcabouço geral sobre a metafísica, né, que acreditamos que é onde se encontra toda a sua abordagem filosófica, dentre outros livros também que se encontra escrito por ele, temos a Metafísica. Mais uma coisa, antes mesmo de adentrarmos nos conceitos propriamente, eu queria saber se, de modo original, a Metafísica não foi um nome dado por Aristóteles, especialmente, mas existiam ali pessoas que organizaram, né, sobre os livros, aqueles as quais seriam considerados antes da física ou depois da física. Afinal, professor Wagner, foi dessa forma mesmo ou foi ele dado esse nome? Como você já adiantou a resposta, o termo metafísica, como a gente apresenta, como é apresentado nos livros, até no próprio livro de Aristóteles, seja, o nome metafísica, nessa configuração, é um termo criado no século XIX, já no século XV e XVI, já na era moderna. Tá? Com certeza, Aristóteles não colocou esse nome lá no texto, né? Provavelmente a ideia dele seria quase uma teologia. E na medida que vocês forem apresentando as questões seguintes, eu vou dar profundidade em relação a isso. O termo, obviamente, seria quase o que seria hoje, o que a gente conhece como teologia, tentando buscar a origem de um princípio para além da física, né? Ou seja, a noção de algo para além da física já existia. O termo metafísica, com certeza, não tinha no texto dele. Os outros pensadores, comentadores, estudiosos que denominaram esse, que de fato é o processo. É o processo de identificar algo além da física para que um princípio que defina aquilo que existe. Então, de fato, a metafísica ela tenta responder àquilo que seria supracessível e não apenas da realidade. Ele parte da realidade para chegar a esse princípio. Certamente. A gente vai, daqui a pouco, dar uns comentários sobre isso. Perfeito.
Então, dando a continuidade, eu lembrava também dos diversos teóricos que existem, né? E, claro, isso é natural que aconteça durante a história, ao longo da história. Vários pensadores ofereceram explicações distintas sobre tudo. Aí vemos, como vemos, obviamente, lá em Aristóteles e Platão, a respeito do conhecimento, por exemplo, né? Que um dizia que partia daqui, da realidade, como o próprio Aristóteles falou. E também o Platão, que dava essa interpretação do mundo das ideias. Existe realmente uma distinção entre esses dois filósofos a esse respeito sobre a construção do conhecimento? Sim. Embora em algum momento os dois têm informações que se convergem, tá? Mas eu diria que a diferença básica é a metodologia que cada um deles executa, ou escolhe e executa. Quando você visualiza aquele quadro, aquela tela do Rafael Zanzio, cientista da escola de Atenas, onde você tem lá as duas figuras, Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo, a questão é, o que há em comum entre os dois? Existe algo que gera tudo que existe. Acho que essa pergunta, com certeza, povoou, né, a cabeça dos dois. O que é que isso aqui? Isso aqui existe por quê? Platão vai definir que existem ideias, formas já pré-estabelecidas e que aqui é apenas uma réplica. Tá? Então ele olha para cima, está lá para entender isso aqui. Ele faz o caminho, né, descendente. Por isso que ele é identificado, categorizado como um pensador idealista. Ele idealiza um local suposto onde as ideias, as formas existem. Aristóteles faz o caminho inverso. Ele vai para as partes sensíveis, para a realidade sensível. Eu posso conhecer isso aqui? Posso. Então, se eu posso conhecer algo sensível, eu também posso conhecer algo inteligível. Então, se as coisas sensíveis são cognoscíveis, as coisas inteligíveis, virtuais, racionais também são. Então, se eu posso conhecer coisas inteligíveis aqui, na realidade física, suponho que existe uma inteligência superior que está em cima. Ou seja, quando falar nessa questão de em cima, existe uma hierarquia, ou seja, algo que antes, metaforicamente, a gente coloca para cima como se a gente fosse algo que está acima da gente, para além da realidade. Então, ele começa da parte sensível. Ele discorda tanto dos físicos, que se focavam na física somente, que o arqué, o princípio estava na física, ele diz, não está na física. A gente parte da física para chegar ao suprassensível, e não como Platão também, que está lá para chegar aqui. Okay. Bom, é bem isso mesmo. Por quê? Porque eu também, quando comecei a estudar sobre Aristóteles, eu ficava imaginando a questão também que eu via esses dois teóricos, mas eu ficava mais atento daquilo que Platão falava, né? Que o uso pelo uso da razão conseguiria adquirir o conhecimento verdadeiro, a epistemologia, mas eu pensava que para isso aí vinha a questão de Aristóteles, passar por algo que seja material, sensível. Para que eu atinja algo que seja suprassensível, eu preciso de algo material. Eu preciso conhecer. Antes mesmo de eu saber disso aqui, ele veio na minha mente, mas para mostrar ao outro que existe enquanto eu preciso da matéria. Isso. E isso é importante, né? Vendo esse contraste entre esses dois, né? Isso, Robson, você aponta isso também? É muito interessante quando a gente começa a imaginar isso, principalmente nessa parte de quando nós vamos trazer para a parte inteligível, né? Pelo menos eu, quando eu estava estudando, eu penso que não seria tão capaz de, por exemplo, a gente ter a ideia de um celular sem que a gente tivesse visto ele antes materialmente, né? Então tem realmente esse contraste entre os dois filósofos. Exatamente. E dando essa continuidade com a próxima pergunta, que eu quero crer que é muito mais importante que essa anterior, sobre aquilo que é mais, como posso dizer, mais suprassensível mesmo. Embora seja da parte humana, como traz consigo, como nós trazemos isso em nós, a respeito da nossa essência. Antes mesmo de eu fazer essa pergunta, eu queria que o senhor desse uma pequena explicação. O que Aristóteles queria dizer com o termo essência, com esse conceito? Lendo Aristóteles, ele utiliza muitas nomenclaturas
que se remetem a basicamente a mesma coisa. Né? Ser, ele vai se relacionar, vai se referir como substância, por exemplo, um dos primeiros, o primeiro significado, o significado mais forte do ser é a substância. E essência também está nessa categoria, no sentido de que essência é aquilo que, a gente pode falar de essência, aquilo que é referente ao ser enquanto ser também. Exatamente. Ou seja, é aquilo que define aquele ser, seja qualquer, para além das multiplicidades de manifestações desse ser. Ele se manifesta de várias maneiras, mas ele mantém uma unidade. Essa unidade, essa essência, que também pode também categorizar como substância, é o ser. Já que estou respondendo àquela segunda pergunta do ser enquanto ser. É o objetivo principal da filosofia dele. O ser enquanto ser, para além de qualquer outra especificidade, para além de qualquer peculiaridade ou diferenças dos seres. Todos são ser. Certo. Então, o senhor traz isso e me faz pensar a respeito da essência, que é aquela que realmente se distingue, né? Existe algo em mim, algo nesta coisa aqui que nos faz ser diferente. Então, é como se fosse a essência, isso que faz a gente ser diferente do outro. Veja bem, tem diferenças, né? Um copo, a mesa, o microfone e vários objetos, nós aqui presentes, somos seres. Existe o ser enquanto ser, todos são seres. Isso ninguém tira. A questão é que vai ter diferentes seres, diferentes substâncias, né? Com características diferentes. Então, as diferenças elas aparecem por conta de outros elementos, mas o ser continua o ser. Então, o ser enquanto ser está presente em todos os seres, né, seja animais, vegetais, e o ser humano e assim por diante. E isso significa que, mesmo com todas as particularidades e diferenças, o ser continua ser. Eu estava pensando um dia, a respeito de um tema que é muito debatido atualmente, sobre a identidade fluida, né, de muitos que apontam que as quais diz sobre as noções imutáveis sobre a existência do homem, né, a identidade, né, do homem. E eu estava imaginando se é possível hoje pensar se essa essência que Aristóteles apontou naquele tempo, se ela se sustenta na atualidade. Por quê? Qual é o pensamento hoje de muitos jovens com essa nova ideologia a respeito da identidade fluida? Que diz que basta que nós queiramos ser alguma outra coisa que se torna. Mas aí imaginei, sim, nesse caso, é uma pergunta inclusive, nesse caso a essência de Aristóteles, para esse viés, é possível ou ainda se sustenta na... Quando se fala de identidade fluida, por exemplo, eu estou me remetendo até uma cena que eu vi ontem no episódio de uma série, em que há pessoas que acham que são gatos. Isso. Né? Porque também tem a questão do gênero, a questão da homoafetividade. Sim. Vamos pegar esses dois exemplos. Quando eu vi a cena, seja, ele estava com todos os pelos. O olho, a pupila, a lente de contato amarela, Sim. com toda... E provavelmente ele se acha que é um gato. Ele pode até se achar, né? Mas ele continua sendo ser humano. Exato. Ele é ser. Ele é ser e é ser humano. Tá? Ele pode até achar que é outra coisa. Né? E aí, partindo para uma questão por exemplo, você também fala da questão do gênero, uma das questões interessante, assim, em Atenas, de Aristóteles, a homoafetividade existia. Era algo tranquilo entre os gregos. Tá? Aí eu suponho que o ser continua sendo ser, independente das escolhas. Então, se ele é o ser homoafetivo ou gay, não tira a essência de ser humano. Tá? A identidade, se ele pode mudar
a genitália para poder, porque ele se sente outra coisa, isso a gente pode colocar como acidente, e é sempre bom lembrar, acidente não no sentido de catástrofe ou de algo ruim, traumático. Acidente como algo aleatório e que não... eu posso até criar uma polêmica agora. Veja, ele pode se definir como homossexual, né, ou como lésbica, mas a essência do ser humano continua. Né? Mesmo que ele se afirme, isso não tem nenhum problema. Mas, inclusive, acho que em Aristóteles ele pode até justificar a tolerância em relação aos seres humanos que optam por outras orientações sexuais, ou que mudam de sexo, porque eles continuam sendo seres humanos. Se vão ser transexuais, ou qualquer outro tipo de nomenclatura ou situação que altere o seu jeito de ser, ele continua sendo humano. Então a essência continua, independente das suas particularidades. Então, só para ficar um pouco claro, também para quem está nos assistindo, que mesmo que a pessoa opte, por exemplo, pela mudança de sexo, os acidentes seriam as características que faziam ela ter uma aparência do sexo que ela se identifica. Isso. Mas, enquanto ser, enquanto essência da pessoa, ela continua sendo um ser humano. Exatamente. Ok, perfeita a explicação. Porque, em muitos casos, é um problema, né, atual, contemporâneo, em que se a menos existisse pessoas que se dedicassem a estudar sobre isso, a compreender de fato, porque, claro, em muitos casos isso é um problema atual em que é influência também. É algo que, se uma pessoa começa a perceber, a olhar, pode achar importante e também seguir o mesmo. Mas se porventura tirasse um tempo para estudar um pouco a essência aristotélica, sim, acho que não teria tanta bagunça, tanta complexidade de compreender a sua essência, de compreender quem realmente é. E isto é a própria intenção também disso aqui, né? A gente fazendo esse momento aqui de conversa e de diálogo é a própria construção de conhecimento em prol do outro. Isso é muito importante. E já colocando também o termo, a substância, lá em Aristóteles, né? A ousia, quando falava, né, como o senhor vai apontar agora, a substância e também aquilo que é as propriedades que faz parte nossa, que se modificam. Existe uma relação entre elas, uma diferenciação? Quando ele coloca a palavra substância, em algum momento ele vai fazer... Porque o Aristóteles ele tem uma metodologia muito detalhista, ele vai compartimentando até chegar ao objeto principal dele, que é esse ser suprassensível. Sim. Aí, lá quando ele coloca na metafísica, no seu livro, a noção de substância, ele vai primeiro categorizar como o significado mais forte do ser, a substância. Ele define, acho que 12, salvo engano, 12 categorias. E a primeira categoria é a substância. Né? Inclusive, se a gente for colocar a relação das opções de orientação sexual, ela pode ser relacionada, direcionada para a categoria de relação. Eu sou ser humano, mas também eu sou numa relação. E nessa relação eu posso ser, né, professor. Né? Aí, esse professor, por exemplo, o ser em si não precisa desse professor. Eu posso deixar de ser. Veja, hoje no momento eu sou professor, mas quando me aposentar e não quiser mais ser professor, eu deixei de ser professor. Então o professor é acidente. Né? E tudo que acontece nessas outras categorias que são inferiores em relação à substância são todas circunstanciais. Tempo, local, relação, tamanho, distância. Então, são situações circunstanciais que envolvem o ser em si. Então, né, a substância ela é o que define aquele ser. Para além das relações, para além do local, para além da quantidade, né, desse próprio ser. Ou seja, podemos ter várias canecas aqui. Temos 3 canecas, mas cada caneca é um ser. Né? Pode ter a mesma configuração,
a mesma matéria, a mesma forma, né? Mas isso é circunstancial. Existe o ser caneca. Ela pode estar em 3, multiplicada em 3, ou em 15 ou 20. Aqui nós temos 3 aparelhos de microfone com toda a sua aparelhagem. São seres. Então, quantidade é uma categoria. O acidente são coisas dentro dessa... Ou seja, não são categorias, mas é um outro sentido do ser também. Porque você tem as categorias, como a substância e as outras, e tem os acidentes, que são situações, né, que... Ou seja, eu tenho cabelo preto, eu uso óculos. É acidente, é algo que eu posso ter nascido já com a problema de ter a necessidade de usar óculos ou não. Ou então eu posso deixar de usar óculos, dependendo de um procedimento cirúrgico, né? E aí eu não preciso mais usar óculos. Então, usar óculos é um acidente. Ser professor é um acidente. Estar aqui, nesse momento aqui, é uma situação circunstancial. Isso aqui não vai definir o ser. Ele apenas agrega alguns elementos. Perfeito. Aí eu volto novamente com esse termo substância, porque é muito importante o senhor falar sobre isso. Porque parece que está interligado realmente a substância e a essência. Há uma ligação crucial entre elas, como se fosse a mesma coisa. Aí eu me recordo mais uma vez, como o senhor apontou inicialmente, quando o senhor falava sobre as transespécies, né? Dependendo da minha vontade, eu me torno qualquer coisa. Um animal, um cachorro, um gato, como o senhor deu um exemplo. E, de fato, as coisas não funcionam dessa forma. Existe algo que nos define enquanto ser, que nos faz aí parte da nossa humanidade, já dizendo sobre a nossa humanidade, a nossa espécie humana. Isso é algo que nos define enquanto ser. Existe uma diferenciação, como o senhor apontou aí, a respeito dos acidentes, que são propriedades que se modificam, né? Eu posso arrancar o meu olho aqui, mas eu vou continuar sendo eu, humano. Um exemplo bom é uma pessoa que tem a perna amputada. Eu lembro da música do Zezinho Pais Paraplégicos, em que ele conta os acidentes. E eles perderam alguma coisa, mas continuaram sendo o ser. Né? A pessoa pode até sentir a ausência e até uma dor no pé ou na perna que perdeu. Porque há essa percepção, mas ele continua sendo o ser. Isso não tira. O acidente, de fato, ali, a perna retirada, amputada, é um acidente de fato. Sim. A ausência. Mas não, o ser continua sendo o ser. Exatamente. Professor, e uma análise assim que o senhor faz, enquanto historiador também, claramente, né? A respeito dessa problemática atual, dessas pessoas, né, que não entendem ainda o valor que se tem enquanto espécie humana e tenta se modificar, ser outra pessoa, em contraste ao conceito aristotélico sobre a substância, sobre a essência, sobre quando ele se determina pela sua vontade em ser outra coisa. É uma análise pessoal que o senhor faz mesmo. O que o senhor acha que está acontecendo com esse mundo, com esses jovens? É difícil dizer o que é que se passa na cabeça das pessoas. Assim, eu acho que talvez uma falta... Vou ensaiar aqui um possível bem conjectural. Ou seja, não posso dizer que é de forma muito assertiva em relação a isso. Mas acredito que seja uma incapacidade de perceber justamente a sua essência. Acho que o que é o ser humano? Estão em busca do próprio conhecimento. Às vezes se perde nesse processo de autoconhecimento. Exatamente. Porque, para mim, acho que quando eu vejo Aristóteles afirmando, tendo esse trabalho enorme de definir o que é o ser, é porque ele quer saber quem ele é. Então, é uma estratégia de busca do sentido de si mesmo, de como ele quer, quem sou eu. Tá? Então, se alguém quer achar que é gato, mas em algum momento ele vai perceber que ele é ser humano. Não é gato. Gato é gato. É outra configuração. É um outro ser. Né? Então, acho que é talvez uma busca desesperada, sem bases, que eu diria assim, onde é que está a racionalidade? Porque quando você coloca na perspectiva metafísica, qual é a substância do ser humano? A alma. A alma racional. Sim.
qual é a substância da alma dos animais? A alma sensitiva. Sim. E dos vegetais, a alma vegetativa. Ou seja, almas que têm determinadas características conforme a configuração física de cada um desses três seres. Veja, o ser humano, os animais e os vegetais. Então, ele sabe, em algum momento ele sabe que ele tem racionalidade. Por isso que é uma busca desesperada por se identificar com alguma coisa, porque não consegue identificar-se como ser humano, o que é algo irracional. Então, eu não sei se estou respondendo, acho que estou mais problematizando essa situação. Exato. Acho que Realmente. é muito mais do que responder, é problematizar. O que é que se passa na cabeça dessas pessoas de achar que é um gato, né? Que é algo bem diferente em relação à questão da homoafetividade. Exato. Aí estava percebendo, Robson, eu estava pensando esses dias, né? De que vai chegar, se isso tornar progressivo, como se vê, né? Eu me preocupo de chegar em um momento de nós não sabermos definir nada, porque elas podem se modificar a todo instante. É como que se não vai existir mais uma realidade concreta. É como que eu defino isso aqui como um copo, mas a partir da sua essência, da sua substância e também dos seus acidentes, mas eu posso modificá-la a qualquer instante. Isso é uma preocupação que eu vejo que pode ser generalizada. Enquanto objeto, eu posso modificá-lo. Né? O ser humano pode também ter algumas modificações. Mas é assim, por mais que tenha modificações, seja tatuagens, plástica, muda-se. Tudo o que tem aqui é acidente. Então, é matéria, né, obviamente, né? Pode ser mudada, mas a forma, que é uma questão que vocês com certeza vão abordar daqui a pouco, ela, em termos da substância, porque a substância ela vai ser caracterizada de três maneiras: enquanto matéria, enquanto forma, enquanto composto disso. Sim. Então, por mais que você mude a matéria, a forma, que é a alma continua, né? Veja, você pode, e quando se fala de alma, a gente vai também falar de psicologia, que justamente é o que é alma, como é que o homem é, porque está tudo conectado. Quando ele fala na metafísica que a alma racional é a substância do ser humano, é o ser, ele também está falando da psicologia. Quando ele vai falar em outro livro chamado De Anima, sobre a alma, ele está basicamente dizendo bem claro: o ser humano é racional, ele pode até a capacidade de mudar de ideia significa que ele é racional. Então, mudar a matéria, que é uma parte do ser humano também, mas é uma substância imprópria, porque na verdade ela precisa da forma para poder existir. Exatamente. Perfeito. A forma não precisa. Né? E o composto está no meio termo. Ele tem a forma, mas também tem a matéria. É algo que eu vou, claro, tendo tempo, eu explico com mais detalhes. E dando um salto aí mais adiante, eu queria entender um pouco mais sobre a lógica. Nós tínhamos aula assim, né, Robson, sobre lógica, e foi um peso pra gente, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Porque não é só aristotélica, é de outros autores também. Exato. Exatamente. Aí eu quero que o senhor defina o que seria a lógica aristotélica. Eu diria assim, que a lógica aristotélica eu vou associar, inclusive, porque eu discuti isso, porque para falar de metafísica tem algum momento que ele afirma que para você definir para dar um aval para que aquilo seja substância, tem que ser verdadeiro. Sim. E não falso. Então, para eu chegar a essa conclusão aqui, isso aqui tem que ser verdadeiro. Para chegar a isso, ele tem que usar lógica. Então, acho que a lógica de Aristóteles, que vai ser, eu sempre, dentro do conjunto de pensamento de Aristóteles, ele vai ter lá as ciências, os saberes teóricos, saberes práticos e saberes produtivos, e tem a lógica que fica ali meio que solta, né? Mas, na verdade, ela não está solta, ela está alinhavando todas as áreas de conhecimento. As três, já a primeira filosofia, primeira que é a metafísica, depois vem as outras, né? E a lógica está
alinhavando ali o pensamento, garantindo a destreza, a objetividade do argumento. Então, ou seja, a lógica ela facilita, ajuda você a organizar o seu pensamento para que o seu argumento fique mais coerente. Perfeito. E você consegue perceber o seu argumento e consegue perceber o argumento falho do outro, que não usa lógica. E, associando a metafísica, eu acho que a lógica de Aristóteles está bem presente quando ele chega à conclusão. Se aqui tem algo cognoscível, na realidade sensível, logicamente tem que ter uma capacidade de conhecer o que é inteligível, que está para além do físico, e para além disso tudo tem uma inteligência superior. Então, é uma questão de lógica. Não é questão de, acho que é. Não, é. Porque é lógica. É um sentido, realmente é um sentido que se dá pelo meio de raciocinar, né? Não é uma pequena opinião ali que, como os avós antigamente faziam, né? Observar alguma coisa e falava, insinuava, pronto, é dessa forma, não. Toda a construção, sobretudo a ciência, como eu vou apontar agora, os avanços da ciência em si se deu claramente pela lógica, com o estudo da lógica aristotélica. Mais uma questão, professor, que é muito atual, que influenciou há muitos séculos a lógica aristotélica. Hoje, como se é visto de modo bem notável, não geral, de muitos que despreza o pensamento reflexivo, né, de que não quer deixar de lado esse negócio de estudo, de refletir, de raciocinar. O senhor acha que hoje a lógica aristotélica ela é relevante frente ao descrédito atual de pensar, de raciocinar? O não uso da lógica é justamente um ato político. Porque quando você não usa a lógica, você vai utilizar argumentos totalmente descompromissados com a verdade e comprometidos com a mentira e a opressão. Porque, se você para analisar, se tem um problema social, um problema econômico, e você sabe que existem fatores para definir a causa daqueles problemas, e ele, em vez de investigar essas causas, ele vai colocar todos os problemas como uma única causa ali. Então, isso não tem lógica, né? Definir que a pessoa não tem inteligência por conta de uma origem étnica, não tem lógica. Então, quando a gente opta por não usar a lógica, a gente opta pela falácia e pelas meias-verdades. A meia-verdade é uma verdade que existe, que tem lógica, mas que tem uma lógica, inclusive, perversa, né? Quando eu reproduzo algo fora do contexto, veja, existe uma lógica perversa. É importante colocar isso. A lógica também se pode... claro que a gente pode perceber uma pessoa com uma lógica e com a questão ética, que também é fundamental, ele vai perceber quando a lógica é utilizada para justificar situações perversas, situações injustas e falsas. Então a lógica é fundamental, e quando não se usa, a gente chega a falácias de que não tem pandemia, que não existe racismo, e que, enfim... Então, a ausência de lógica provoca uma situação ilógica, né? Sendo redundante aqui, uma situação insustentável, porque em algum momento as pessoas vão acreditar em quê? Que a lógica ela permite desanuviar, né? Tira as brumas que atrapalham a visão da verdade. Então, quando a gente, falando assim sobre a política e também um pouco dessa lógica, então quando o senhor também coloca esse sentido de uma lógica perversa, nesse caso, essa lógica perversa, ela também pode adentrar ou fazer também um processo de alienação política também com as pessoas, quando elas não são capazes de usar a lógica para identificar a falácia de algum político, por exemplo. Exatamente. Perfeitamente. E aí assim, atualmente tem um termo chamado dissonância cognitiva, justamente quando você não usa lógica.
Você acredita rapidamente numa fala por conta do carisma, e aí você chega naquela coisa muito dos sofistas, que tinha uma coisa interessante, mas quando usada de maneira muito política, você acaba convencendo as pessoas pela paixão, pelo carisma, pelos excessos e exageros, e aí a pessoa acredita que é verdade, mas não consegue desenvolver a lógica, e aí acaba sendo o alvo mais fácil desse tipo de discurso. Perfeito. Se pudesse continuar aqui a falar sobre a lógica, era muito bom. Mas tem tantas perguntas mais aqui. Bom, aí dando outro salto mais dos conceitos de Aristóteles, que para mim é um dos temas mais importantes que já vi, que já estudei um pouco, e que influenciou também, sobretudo no período medieval ali com Tomás de Aquino. Professor, o que seria esse motor imóvel dado por Aristóteles? Bom, o motor imóvel já basicamente ali nos últimos livros da metafísica, dos seus 14 livros, já no 12º, 13º, ele já começa a discutir sobre isso. Ele já depois de refutar os filósofos da física, refutar Aristóteles, apresentando várias aporias, revisando as aporias, ele vai chegando que existe um princípio. Então, ele para chegar à ideia do princípio suprassensível, que eu daqui a pouco vou chegar no conceito de imóvel, do motor imóvel, ele tem que definir o que é princípio. Princípio, ele troca umas cinco definições, mas tem a primeira que é muito interessante, que é o ponto de início de algo. Né? É óbvio isso, mas assim, mas tem que apresentar isso para justificar que princípio enquanto conceito metodológico, veja, o que é o princípio? O princípio é isso aqui, beleza. É uma ferramenta que eu vou utilizar para definir um ser que é princípio em si mesmo. Né? Que não é potência, que é movimento. Veja, potência é movimento. Certo. Ou seja, eu pego, supor que isso aqui seja mármore, seja o que for, porcelana. Eu tenho porcelana, matéria informe ali, né, que está ali, a pedra está ali, surgiu, né, e está ali. Eu pego aquela matéria informe, né, que não tem ainda uma forma, e transformo isso aqui. Então, o processo, eu estou adiantando um pouco a questão da potência. Isso é interessante. Quando ele fala de substância, de categoria, de acidente, de matéria, forma, causa, as 4 causas, potência e ato, ele está fazendo tudo isso aqui para chegar no motor imóvel. Exatamente. Perfeito. Então, o motor imóvel, o ser suprassensível, ou princípio suprassensível, ele é movimento, mas não é potência. Ele é ato puro. Ele não saiu de uma potência para ser o princípio. Ele é movimento e ele é eterno. E se ele é um movimento que não é movido por um ser anterior. Então não existe um processo retrospectivo, regressivo, de você voltar para saber quem é que move o motor imóvel. Se ele é imóvel, significa que ele não tem uma força anterior, um princípio anterior que o move. Portanto, por isso ele é um motor imóvel. E move os outros, e move tudo que existe. Então, isso também tem lógica. Veja, se tudo aqui é movimento, de onde é que vem esse movimento? Então, movimento e tempo. Veja, a eternidade e movimento são 2 conceitos fundamentais. Então, o movimento acontece aqui na realidade física, porque existe um movimento em si mesmo, que é o motor imóvel. E o senhor acha assim, né, quando ele queria aplicar esse ideal aí, a respeito de um ser eterno, um princípio eterno, depois foi indo percebendo por outro filósofo de alguns atributos que foi dado a Deus. Isso. Aristóteles, ele tinha essa noção de algo divino? Vamos supor que dentro da cosmologia e da mitologia grega tinham deuses, obviamente, né, que, para além considerando que ele acreditasse nesses deuses,
Vamos supor que existisse um divino, um ser divino, tá? E que não tinha um nome específico. Vamos supor que ele estava atribuindo esse divino a Zeus, por exemplo, né? Mas que é um ser divino, né? Que é uma divindade. Pode ser que sim. Obviamente que isso dá uma boa justificativa para as filosofias seguintes, né, que vão, no caso do cristianismo, que vai na sequência cristianizar alguns conceitos, adaptar esses conceitos para criar categorias conceituais para definir esse ser divino que existe dentro da crença e da fé cristã. Mas acredito que, em termos de fé, talvez Aristóteles não tenha desenvolvido essa possibilidade especificamente, voluntariamente pensou nisso. Ele queria identificar a origem de tudo que existe. Tem que ter um princípio. Ele pode ser, eu não sei, estou falando aqui com Aristóteles, pode ser que exista. Certo. Né? Ou seja, pode ser que exista um divino. A certeza que ele tem é que existe um ser em si, ato puro, que não é movido por ninguém e que move tudo. Ele pode ser um Deus. Ou um demiurgo de Aristóteles, de Platão. De Platão. Perfeito. Isso o senhor apontou aí que dá para fazer essas relações, a explicação desse ser, desse princípio transcendental, também tendo em vista a explicação da teoria lemórfica, sobre a teoria da forma e da matéria. Isso. Como se aplicar isso, professor? Forma e matéria. Seria interessante essa parte aí porque quando ele vai, já no finalzinho, quando ele vai desenvolvendo ainda mais a questão da substância, ela se manifesta de 3 maneiras. Né? Veja, a matéria, a forma e o composto, que ele dá o nome de sínulo. Sim. Então, assim, ele define, e aí ele aborda assim, o que é que a gente vê? Vamos voltar aqui para a caneca. O que é que a gente está vendo aqui? Empiricamente, e é importante falar do empírico, porque o Aristóteles é um botânico, ele trabalha muito com a questão da física. Quando você vai fazer a descrição ali do De Anima, ele faz uma descrição de todas o funcionamento do corpo humano. Então ele é um cara detalhista nessa parte da física. Então, o que é que a gente vê empiricamente? Matéria. Ou, pelo menos, o composto. A forma é puramente, se for a gente falar metafisicamente, o que é que a gente enxerga? A forma. A forma, né? Mas a forma precisa da matéria, obviamente, sabe disso. Se eu tivesse a matéria, a forma ficaria só, seja, inteligível, pensável. Mas, uma vez que eu penso. Ou seja, e isso aí, percebe como a metafísica se relaciona com a teoria do conhecimento, ela se relaciona com a questão de ética e política também. Né? Então, se eu penso a forma é substância. A matéria também é substância. E o composto, que é essa junção da matéria sendo conformada com essa forma, também é outra substância. E aí ele vai definir, seja, a substância própria é a forma. Certo. Porque isso vai ter uma lógica. Por quê? Porque ela se aproxima demais do ser inteligível. Perfeito. Do ser suprassensível. Ela está muito mais próxima, mais cognitiva em relação a esse ser. O composto, o sínulo, ele está próprio no sentido de que, ou seja, por excelência é o ser, a forma. Próprio seria o sínulo, porque ele tem a forma, mas também tem a matéria. E a matéria é totalmente imprópria, porque ela precisa da forma para se conformar no composto, para poder ser o que ser. Então, são 3 manifestações da substância. Então, essa noção de forma e matéria, que compõe todos os seres, define como essas categorias de ser, de substância, se manifestam. Então, todo ser vai ter forma,
seja como a substância principal, a matéria como substância mais inferior e o composto como essa substância intermediária, que é o que a gente vê. A gente vê empiricamente aqui o sínulo, né? Onde, veja, é matéria, mas é matéria com uma forma. A pedra em si por si só, o mármore lá dentro do chão, cavado e retirado, é pura matéria. Né? Ele não tem forma, ele está ali. Ele está aí. Mas uma vez que eu quebro ele, talho, lixo e chego a isso aqui, é composto de forma e matéria. Ô, professor, queríamos muito continuar com essas perguntas, né? Embora o tempo seja muito pouco, mas já afindando para a última questão, que eu quero ver que é mais importante também, mais pessoal, né? O tempo se esgotou quase, mas essa pergunta para mim é crucial para mim entender um pouco o teu processo de aprendizado. Quando o senhor estudou um pouco Aristóteles, ele, sendo um cara considerado aí entre os maiores filósofos do mundo, da história, claramente, e cuja abordagem ainda é vista até hoje na contemporaneidade, o senhor acha ele inteligente, um cara importante hoje para a atualidade? Por quê? Olha, eu acho que quando ele fala de essência, de substância, de ser em si, ser enquanto ser, eu acho que é fundamental porque a gente se perde um pouco nessa busca de conhecer a si mesmo. Eu acho que as pessoas, se lessem um pouquinho mais Aristóteles, teria uma contribuição, primeiro metodológica, no sentido de você organizar seu pensamento para chegar para perceber uma lógica que existe algo que define as multiplicidades do ser, né? Mas que existe a multiplicidade é a unidade do ser. Eu diria que ele só tem essa parte metodológica muito fantástica, que para quem quer estudar e perceber a metodologia dele no texto dele, é muito visível. É uma metodologia completamente diferente de Platão, né? Que ele compartimenta um pouco a coisa. Então, mas a compartimentalização do saber dele, quando ele compartilha essa compartilhação, ele faz dialogando o tempo inteiro com os outros pensamentos, com as outras obras, de forma que está tudo conectado. Quando eu penso, por exemplo, o ser, a verdade, ou então a questão da ética, do comportamento humano, tem conceitos inteligíveis que eu atrevo a dizer que você tem a noção de ser ali presente. Então, por exemplo, quando você tem lá o ser, eu sou com os outros. A noção de Ubuntu, que é um conceito africano. Estou colocando isso aqui porque quando eu faço minhas conjecturas e associações, eu fico imaginando assim, fazer essa relação de Aristóteles com outros pensamentos. Que pensam a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Então, a palavra Ubuntu, ser, eu só sou eu se estiver com os outros. É uma noção de ser. Né? Claro, para Aristóteles seria o ser em relação, né? Mas é uma outra noção de ser que de alguma forma ou de outra dialoga com essa noção de ser de Platão. Ou seja, é o que define as pessoas, é o que define tudo que existe. Então, quanto mais a gente perceber que o ser humano tem uma essência e que o nosso ser tem vários elementos, categorias, acidentes e outros atributos, melhor fica o autoconhecimento do ser humano. Então, Aristóteles contribui muito para o autoconhecimento, contribui muito para a questão justamente da metodologia de estudo, né, de você estabelecer uma lógica de pensamento que garante que você chegue à verdade dos fatos. Sim. É basicamente isso, essa contribuição que eu penso que Aristóteles traga para a nossa formação. Perfeitamente. E você, Robson? E aí?
Agora, é somente agradecer ao professor Wagner por estar aqui conosco. Muito obrigado Eu pelas agradeço. contribuições que o senhor trouxe para nós no dia de hoje. Perfeito. Nós nos encontramos nos corredores da Faculdade Católica de Feira. Muito bem. Com certeza. E também queremos agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui pelas mídias sociais da Faculdade Católica de Feira de Santana. E fiquem ligados nos próximos episódios. O próximo episódio será exibido no dia 29 de maio. Muito obrigado a todos.